Se a gente olha aqui, né, uma pessoa que tem aí um salário mínimo, puxa, eu ganho muito pouco, eu ganho em torno de um salário mínimo, é muito pouquinho, não dá para nada. Realmente o salário mínimo tá baixo? Tá. Realmente a gente gostaria de ganhar mais? Sempre. Mas como que eu consigo começar hoje com o que eu tenho? É fazer uma divisão de gastos. Quando eu consigo sair ali do modo automático, sair do flow e vir para um momento que eu consiga realmente decidir aquilo que eu gasto e aquilo que eu ganho de forma antecipada, eu consigo mudar de patamar. Quando eu falo das 3 perguntas, são elas que vão nos nortear. Quanto que eu ganho, quanto que eu gasto e quanto que eu tenho de dívidas. E aqui, o quanto que eu gasto não é o quanto que eu gasto no geral, é o quanto que eu gasto daquilo que é essencial, que eu não posso cortar. Então aqui vai entrar a água, a luz, a internet, a comida, o aluguel, tudo aquilo que, independente do que aconteça, você vai ter que honrar. Pode ser o caso de uma doença, pode ser o caso de um desemprego seu, ou do seu marido, do seu namorado, do seu companheiro. Pode ser algo que afete os seus pais, algo que afete os seus filhos. E independente do que aconteça, não dá, né, gente? Vamos combinar para deixar cortar a luz. É a pior coisa da vida é você chegar e não ter luz. Então isso você vai ter que honrar. Quando eu sei exatamente aquilo que eu tenho que ter de mínimo, eu consigo também entender quais são ali as despesas que são supérfluas, aquilo que eu consigo passar sem. É por isso que eu gosto sempre de fazer uma divisão. O que é essencial daquilo que não é essencial, que eu posso cortar. Quando eu tenho a divisão ordenada dessa forma, fica muito mais fácil tomar uma atitude diante de uma emergência. Muitas vezes as pessoas veem a emergência chegando, veem a situação de caos se aproximando e não têm coragem de agir rapidamente, de agir com brevidade. Deixam a onda primeiro acertar para depois querer mudar. Então, quando eu estou organizada financeiramente, eu consigo tomar a decisão de uma forma mais rápida, de uma forma mais assertiva, de uma forma mais acelerada. E isso faz com que o problema não aumente. Conheço algumas pessoas que estão há anos anotando tudo que elas gastam e não saem disso. Então aqui a gente vai falar de processo. Sim, a gente precisa saber o quanto a gente gasta, tem que ter domínio dos próprios números. Se eu te perguntar, você não sabe a sua altura, o seu peso, quanto que você tem às vezes aí de glicemia, qual que é a média da sua pressão arterial? Não são números que você sabe que você vai conseguir me responder de bate-pronto? Pois é, os números financeiros também tem que ser assim. Eu tenho que conseguir tirar ali, né? Falar de bate-pronto, responder imediatamente quais são os meus números. E você, conhece os seus números financeiros? Ou você ainda gagueja, ou você ainda vai querer me enrolar antes de responder? Conhecer os seus números é essencial para a próxima fase, que é decidir antecipadamente com o que eu vou gastar. Então, antes de eu gastar, eu mudo aqui, inverto a ordem, né? Eu vou lá e traço primeiro uma estratégia. Puxa, quanto é que eu posso gastar com delivery? Quanto é que eu quero destinar para cuidar de mim, para o meu autocuidado? Fazer uma escova, fazer as mãos, cortar o meu cabelo. Quanto que é esse valor que eu quero gastar? Porque quando eu faço isso, estabeleço um orçamento e respeito este orçamento, eu não serei surpreendida ao final. E também não vou me limitar a falar, nossa, eu realmente gasto muito com isso e não tomar nenhuma atitude, né? Eu sei que eu gasto muito, eu sei que é isso, mas não faço nada para mudar. Então é importante que a gente entenda e saiba qual é o processo de mudança. Muitas vezes a gente pensa que planejamento financeiro, que finanças pessoais é só técnica, mas eu te garanto que não é. Não é só uma questão de técnica, é também uma questão aqui, ó, de mindset, de como a gente pensa, de como as nossas atitudes conduzem os nossos atos. Como que a forma como eu me organizo mentalmente, como eu coloco os desafios, como eu transformo os meus sonhos em metas, vai me ajudar sim a conquistar uma vida melhor.
Muitas vezes, né, gente, a gente não pode também ficar só nessa de achar que é só a cabeça que vai mudar. Não, eu preciso aliar as duas coisas. Eu preciso ter a técnica aliada com o mindset que me leve a tomar a atitude certa. Todo mundo aqui sabe o que tem que fazer. Tem alguém aqui que acha que dá para gastar mais do que ganha? Confesso que eu tenho certeza que não. Todo mundo aqui sabe disso. Eu gosto de dar um exemplo aqui da boca do jacaré, né? Se fosse assim, uma boca do jacaré, a parte de cima é o quanto que eu ganho e a parte de baixo é o quanto eu gasto. Então, sempre que a parte de baixo começa a ultrapassar de cima, ó, o jacaré nhaque, me come. Então, eu preciso conseguir ganhar mais e gastar menos. Aí eu vou tendo aqui um espaço maior para fazer as outras coisas, para realizar os meus sonhos, para realizar os sonhos das pessoas que me são caras, para conseguir viajar, para conseguir me vestir melhor, para conseguir ter uma vida melhor, para pensar no meu futuro e na minha aposentadoria. Quanto mais eu vivo pressionada aqui pela boca do jacaré, mais difícil fica enxergar o longo prazo. Mais difícil fica eu conseguir projetar e me enxergar num futuro breve. E eu consigo olhar só hoje. Aí eu fico preocupada, qual conta eu vou pagar? Eu deixo cortar a luz ou eu deixo reduzir o meu pacote de internet? E aí você sai com o celular, né, caçando um Wi-Fi, pelo amor de Deus, alguém libera o Wi-Fi, alguém roteia o sinal aqui para mim. Então ter essa clareza e ter esse entendimento de que é técnica aliada com pensamentos fortes, com uma forma positiva de pensar para que a gente não deixe o nosso cérebro nos enganar, para que a gente consiga ir adiante e consiga ultrapassar essa barreira que faz com que a gente viva vendendo o almoço para pagar o jantar. Também não é normal vender o almoço para pagar o jantar. Eu tenho que ter um horizonte de tempo maior, me organizar financeiramente para que eu consiga olhar ali além da arrebentação, além de onde a onda se forma.